No palanque, Lula contou várias mentiras sobre Bolsonaro e até disse que Jesus era de esquerda. Dá para acreditar nisso? Já o senador Magno Malta não poupou palavras contra o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e pediu novamente o impeachment de um dos ministros do STF. E ele não foi o único. O senador Cleitinho também cobrou uma postura firme do Senado contra o STF. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, dá uma olhada nessa tela aqui, olha só o quanto a gente faturou com apenas uma notícia que a gente destacou aqui do Pablo Marçal. Se você quiser entender como fazer isso, ganhar dinheiro destacando as notícias aqui, repercutindo na internet, pode ser do Pablo Marçal, do seu time do coração, da seleção brasileira, fofoca, o que for, link na descrição para você. Vamos começar pela primeira notícia. O Lula fez várias declarações falsas sobre o Bolsonaro e ainda teve a ousadia de mencionar Jesus Cristo. Depois disso, Alexandre Pitoli, do canal Auriverde Brasil, comentou o ocorrido. Vamos dar uma olhada no que ele disse. A gente não pode cometer o erro que foi cometido em 2018, quando ao invés de votar num companheiro da qualidade do Haddad, votou numa coisa que ninguém conhecia, a não ser por contar mentira, a não ser por pregar o ódio. Inventou até que era evangélico. Ele não acredita em Deus. Ele não acredita em Deus, porque o comportamento dele é de que não acredita. Um homem que faz um filho disputar as eleições com a mulher, e um filho que faz um homem que faz um filho disputar uma eleição com a mãe, e ele derrotou a mãe. Eu fico perguntando que homem que é esse? Esse homem é responsável pela morte de quase 300 ou 400 mil pessoas na Covid, pela irresponsabilidade. Tá bom, obrigado. Valeu, obrigado. Pois não, João. Em um outro aceno ao público evangélico, o presidente Lula, ainda ontem, afirmou também que Jesus Cristo foi de esquerda e que os ricos da época teriam mandado crucificá-lo exatamente por isso, por ter um posicionamento mais alinhado à esquerda política. Acompanhe. Ninguém brigou mais pelos pobres do que Jesus Cristo. É exatamente por brigar pelos pobres, de cuidar dos doentes, de atender os mais necessitados, que os ricos da época mandaram crucificar Jesus Cristo, mandaram ressuscitá-lo. E nós não podemos esquecer isso, porque não é nenhum granfino que vai cuidar de vocês, não é nenhum granfino, porque pobre só é lembrado por eles em época de eleição. Em época de eleição é beijinho, beijinho. Depois das eleições é tchau, tchau para o povo pobre desse país. Mas espera aí. Beijinho, beijinho, pau, pau. Não, é exatamente isso que ele fez. Durante a campanha a gente vai, beija todo mundo, abraça os pobres. Venceu, o que a gente faz? Dá a volta no mundo, compra avião novo. Ô, João, não é isso? Perfeito. Mas tem um ponto, João, que eu preciso voltar desse desonesto, desse mentiroso, desse bandido aí. Pergunta pro Lula se ele consegue hoje me dizer quantas crianças perderam a oportunidade de estudar de maneira adequada, ter uma escola digna, durante o seu governo e da sua poste chamada Dilma, diante de tudo que ele roubou, diante de tudo que ele desviou. Pergunta pro Lula, o cristão de plantão, o comparado a Jesus Cristo, pergunta pro Lula se ele consegue me dizer quantas pessoas morreram à espera de uma cirurgia, de um atendimento, de um medicamento no SUS, mas não havia dinheiro porque ele roubou junto com a sua quadrilha. Pergunta aí. A corrupção mata, Lula. A corrupção é um dos piores crimes. E quando o assunto é corrupção, Lula é professor, catedrático. Então essa história de o Jesus Cristo, pobre, como é que é que ele falou lá, os Chiquinho lá, como é que é, não, os granfinos não vão ajudar. Lula, em primeiro lugar, muda a sua língua para falar de Jesus Cristo e morra do seu próprio veneno. Jesus Cristo não cabe na sua boca. Quem rouba dinheiro da população, sabendo que está gerando dinheiro de quem não tem o que comer, de quem não tem onde estudar, uma roupa para vestir, um hospital para se cuidar, quem rouba dinheiro desse cidadão
que precisava do Estado, vivendo a sua vida ali, trazendo solução para as dificuldades, porque é o Estado gigante que vocês querem, mas ao mesmo tempo sugam e roubam do Estado, tirando a possibilidade deste ter o atendimento adequado na educação, na saúde, na segurança, enfim. Você vai falar de Jesus Cristo, Lula? Aí ao mesmo tempo vai falar que Bolsonaro não acredita em Deus, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O cara que termina todos os seus discursos dessa forma não acredita em Deus? Um cara que no meio da pandemia, sem saber o que era para onde a gente ia, pega o que você cria do Bolsa Família de R$175 e leva para R$600. Mãe solteira, R$1.200. E você vai dizer para mim que esse cara não tem Deus no coração? Lula, para acabar essa história, você é corrupto. Você é corrupto. Corrupto significa que você tirou dinheiro da boca de alguém, tirou dinheiro da educação de alguém, tirou dinheiro da saúde de alguém. Você é corrupto, Lula. E você vai dizer para mim que Bolsonaro não acredita em Deus e que Jesus Cristo era de esquerda? Desculpa. Um demônio desse falar de Jesus Cristo não convence absolutamente ninguém. Agora, Magno Malta soltou o verbo contra Pacheco, enfrentando o STF. Ele afirmou que o STF não deveria interferir onde não é chamado e que não deve ter mais poder do que o Senado. Vamos ver o que ele disse. E ainda temos gente pagando penas altíssimas, com Alexandre de Moraes pintando e bordando. Essa casa precisa de impeachment desse cidadão. É o que disse Jaime Bagatro. Olha, quem vota contra o impeachment dele já se declarou. Fica mais bonito do que quem se esconde. Sabe? Quem se esconde, quem não tem coragem de botar a cara. Nós não estamos aqui nomeados por um CC5, por alguém. Nós viemos aqui pelo voto popular. E o povo está falando na rua o que faz o Senado. Aí a gente tem a declaração do presidente do Senado. A Câmara vota para conter o avanço, senador Alain. O avanço das injunções do Supremo no Legislativo. Para que existe Senado? Para nada. Nós somos um vazio, um oco. Para que existe Câmara? Para nada. Para discutir em comissão, vem para plenário, vota, e o Supremo diz, não, é inconstitucional, tal. E aí, lá é aprovado, eles comemoram. Entrevista do presidente do Senado. Não darei prosseguimento, porque é inconstitucional. Não é o senhor que diz que é constitucional ou não é constitucional. O senhor é presidente dessa casa. O senhor não tem que dar entrevista. O senhor consultou quem? Você foi consultado, Alain? Eu também não fui, não. Reuniu quem? Falou pelo telefone com os mais próximos? Ligou para quem? Para dar essa declaração? Porque eu não sei. Eu sou senador, eu sou alguma coisa aqui. Aí o presidente Pacheco, você vota na CCJ, Pacheco? Você vota nas comissões de mérito? Não! Qual é o seu papel? É o rito da casa, é agir como presidente e votar o que for aprovado na CCJ. Ele tem um conhecimento jurídico muito profundo, e eu sei disso, respeito, né? Tem um conhecimento jurídico, mas se fosse candidato a ministro supremo, jamais teria meu voto, porque eu jamais vou... Porque nunca julgou nada, e vai para lá, a lei quanto mais frouxa, melhor para eles. Qual é essa relação então, que o Supremo dá uma ordem e o presidente dessa casa cumpre? Já vai dando entrevista dizendo nem vem que não tem. E aí ele fala, né, nas decisões monocráticas, que também não foi uma iniciativa dele. Saiu dele. Ele foi o autor da PEC, mas foi por força do plenário. Foram os senadores se posicionando. Então, presidente Pacheco, então, quer dizer que tudo é a revelia, o senhor dá entrevista e está tudo certo, está tudo resolvido, combinou com o governo, combinou com o Supremo Tribunal Federal, que manda em tudo. Alexandre de Moraes precisa pagar pelo sofrimento que está impondo a homens, mulheres, filhos, órfãos, adolescentes, mulheres viúvas nesse país. Está na conta dessa gente e ele não faz isso sozinho. Os deuses do Olimpo no Brasil, que são eles. Eu não vou me calar.
Eu não vou me calar. Onde estão as provas? Ele cria as provas. No aeroporto de Roma, deram um tapa no pé do vidro do filho dele. Meu Deus, que coisa trágica. Bateram no filho do ministro. O ministro já mandou investigar, a Polícia Federal está atrás. No final descobre que é o filho do ministro que bateu no cara. Que porcaria é essa? Hã? Que é isso, cara? Ah, você mostrou, falou na tribuna, já tem um inquérito contra você. Você vai depor no inquérito. Ah, eu posso já estar arrumando, é outro para mim, falando isso aqui. Mas é ditador. Como que um país de mais de 200 milhões de pessoas, de homens lúcidos, inteligentes, que futuro querem para os filhos de vocês? Que futuro querem para os netos de vocês? E não foi só ele não. O senador Cleitinho também criticou duramente o STF, exigindo que o Senado deixasse de ser omisso e tomasse uma atitude contra os ditadores de toga. Vamos conferir. Comecei a fazer uma mobilização tem quase um mês atrás, falando sobre esse estudo que o governo estava fazendo para poder voltar ao horário de verão. E a gente começou a fazer uma mobilização nacional, pedindo para que a população brasileira, né, se manifestasse. Foi feito isso. Marcaram Lula várias vezes para que não deixasse voltar esse horário de verão. E eu queria agradecer agora o ministro de Minas e Energia, que é o ministro conterrâneo nosso aqui, que foi senador, o Alexandre Silveira, que anunciou agora que não terá horário de verão. Então a população brasileira agradece e a gente cobra aqui, a gente fala, mas a gente reconhece também quando o governo também acerta. E essa decisão foi acertada. Eu queria aqui também chamar a atenção, mostrar essa fala aqui agora que eu acabei de receber aqui, o Gilmar Mendes, né, essa Vossa Excelência, ministro, ele acabou de dar uma entrevista para a CNN, ó. E ambos passaram por refregas no Supremo Tribunal Federal, com construção da velha lei do impeachment. Se viesse, por acaso, tramitar um processo contra um ministro, certamente haveria discussão se essa lei foi recepcionada, uma lei que foi feita sob a Constituição de 46, se ela foi recepcionada pela Constituição de 1988. Mas eu não vejo perigo, não há nenhuma falta cometida pelo ministro Alexandre ou qualquer outro ministro que justifique um impeachment ou sequer a abertura de um procedimento de impeachment no Senado. O que existe é um incômodo com uma decisão que estava correta. A imprensa mundial reconheceu, a imprensa mundial expressiva reconheceu que era preciso que os estados soberanos parassem essas plataformas hiperpoderosas. Foi isso que ocorreu. Isto é um dado positivo da vitalidade da democracia brasileira e não o contrário. Chega, né? Não aguenta esse ministro, o Gilmar Mendes ficar falando, não. Tem mais, gente. Eu queria mostrar para vocês aqui. Não é só isso, não. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu ler o que falou aqui, que beleza. Gilmar sobre discussão de PEC que autoriza Congresso a assustar atos do STF. Né, falando que não tá aqui, ó, o ministro do Tribunal, STF, Gilmar Mendes, da proposta da emenda à Constituição, a PEC que permite o Congresso assustar atos da Corte como extravagante, extrovenga, coisa esquisita, fora do comum. Segundo o ministro, a discussão sobre o texto é um país democrático, é um vexame. Vexame é o que vocês andam fazendo aí. Vexame é o que vocês andam fazendo. Porque vocês querem legislar aqui também? Se os poderes são independentes, respeita o nosso poder aqui. Vocês não quis descriminalizar as drogas? Vocês não quis passar por cima aqui do Congresso? Pois o próprio presidente Pacheco, que não está aqui nesse momento aqui, que mesmo disse, falou sobre isso. Vexame a vocês. E sobre a imprensa mundial ter repercutido, e os Estados Unidos, os parlamentares dos Estados Unidos, que não querem a presença do ministro Alexandre de Moraes lá dentro, dos Estados Unidos. Deixa nós fazer nosso trabalho aqui, pois eu não tenho medo de Vossa Excelência não, e de nenhum ministro. E eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer aqui. Respeite os poderes. Se quer respeito, respeite o nosso. Comece a respeitar esse poder aqui. Vou falar, vou questionar aqui sim, vou cobrar. E eu espero que nossos 81 senadores possam fazer isso que eu estou fazendo aqui também. O Senado não vai ficar de joelho para vocês, não. Vocês estão achando que vocês mandam no país, vocês não mandam no país, não. E eu espero que o presidente Pacheco aqui também tome atitudes. Eu não sou presidente do Senado, eu sou um parlamentar aqui, com mais 80. Porque se eu fosse presidente do Senado, atitudes eu tomava. Atitudes eu tomava. Porque tem muitos juristas aí, ó. Eu não sou jurista, mas tem muitos juristas aí falando que vocês estão errados. O ministro Alexandre de Moraes está errado. E qual que é o problema de abrir o impeachment?
Qual que é o problema? Aonde que a Constituição fala que a gente não pode abrir um impeachment aqui? Quem foi eleito pelo povo que fomos nós, não foi vocês, não, pelo contrário. Nós fomos eleitos e indicamos vocês para poder assumir o cargo de ministro. Eu, particularmente, nas 2 indicações eu votei contra. Até agora eu votei contra. Então eu estou tranquilo, minha consciência está tranquila. Então respeite esse poder aqui, que esse poder aqui, ele é eleito pelo povo. Eu tive 4,5 milhões de votos lá dentro de Minas Gerais, lá. E você, quantos votos você teve? Já que acabou a eleição agora, vai vir um segundo turno, daqui 2 anos tem eleição. Vocês poderiam ser candidato, eu canso de falar isso para vocês, saiam candidato. Venha deputado estadual, deputado federal, venha senador, quem dera, hein? Quem dera, eu queria ver vocês ir na rua pedir voto, fazer campanha na rua, com bandeira. Queria ver vocês batendo na porta da casa do cidadão e falar assim, ó, o que vocês acham da nossa decisão de descriminalizar as drogas? A questão do aborto, vocês estavam querendo colocar também aqui, se a gente não pressionasse aqui, mobilizasse aqui, vocês tinham colocado também, o Barroso tinha colocado. Vamos fazer campanha falando sobre isso, vamos fazer campanha. Porque o poder que foi eleito pelo povo aqui fomos nós. Além de representar a minha federação aqui, eu tenho a obrigação de representar o povo. Então respeite, ministro Gilmar Mendes. E não tem nada demais poder abrir um processo de impeachment, não. Quem não deve, não teme. Que medo que é esse? É um processo, é um procedimento. Vai investigar, não tem nada demais. Qual que é o problema? Quem não deve, não teme. Gente, infelizmente estamos vivendo em um Brasil onde o errado parece certo e o certo parece errado. Precisamos de mais pessoas corretas em todos os poderes para vencer essa guerra. A ditadura não é tão difícil de acontecer e nós brasileiros não podemos deixar isso acontecer. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para nos apoiar e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui e até a próxima.